Ô, Calejo, vamos lá, vamos começar aí com as tretas do dia, muita coisa rolando, mas o que eu queria falar para iniciar a live de hoje é sobre o quanto o Tarcísio tem se humilhado e sido queimado pela família. Existia ali a possibilidade do Tarcísio fazer uma visita ao Jair Bolsonaro, né? A Polícia Federal tá uma festa, cara. O tempo inteiro é um entra e sai, né? Agora ele tá na papudinha, mas desde a época da Polícia Federal tá uma festa essa prisão do Bolsonaro. É um entra e sai de amigo, todo mundo vai visitar. Cara, ele recebe mais visita do que a gente. Você sabe Muito disso, mais, né? muito mais. Tem mais muito gente mais. se importando com o Bolsonaro e visitando o Bolsonaro do que nós, cara. Totalmente. Tá? Muito mais. E fora a Michelle, que é obrigada a fazer a visita íntima também, coitado. E agora, tinha a história do Flávio ir lá do Tarcísio ir lá visitá-lo. Desculpa. Só que de última hora, o Tarcísio falou: ah, não, pô, eu tô aqui com os compromissos, não vou aparecer. A verdade é que não foi nada disso, né? A verdade é que houve uma conversa entre o Tarcísio e o Flávio Bolsonaro, e essa conversa, ela foi importante para que o Tarcísio recuasse. Você acha que o Tarcísio, em algum momento, com esse tipo de atitude, vai tirar o time dele de campo e não apoiar a candidatura do Flávio? Ou isso pode afetar muito a candidatura dele aqui para governador, Calejão? Ele, porra, assim, é um dilema que o Tarcísio vem enfrentando desde o ano passado, né, cara? Desde que o Eduardo deliberadamente tenta queimá-lo. O Tarcísio tem que se equilibrar entre ser o homem republicano que respeita o funcionamento das instituições e ter que agradar uma base bolsonarista completamente aloprada que quer que o cara vá para cima do STF, esse tipo de coisa. Então é difícil se equilibrar nessa posição. O que eu acho, Helder, o Tarcísio ele já tem muito bem definido que ele vai para a reeleição, porque ele entende que o momento é favorável para o Lula, o Lula é franco favorito. O Lula, goste dele ou não, ele é o maior estadista que o Brasil já teve, não sou eu que estou dizendo, o cara se elegeu. Se vencer esse ano, a quarta vitória, mais 2 da Dilma, não resta a menor dúvida que é o maior chefe de Estado que a gente teve, independentemente de gostar ou concordar, ou ter críticas, etc. Entendeu? Agora, o Tarcísio não vai. Ele não vai. Essas grandes raposas, Kassab, não sei o quê, tá tudo organizado para vir com força para 2030. Mas isso que você colocou, para mim, é o cerne da análise nesse momento. Ele não pode, Helder, ele não pode assumir uma postura muito autônoma, porque ele vai pagar um preço altíssimo. Talvez não o mesmo preço que outras figuras bolsonaristas pagaram ao se distanciar. Eu acredito que o Tarcísio está no processo de construção de um capital político próprio dele, porque já houve sinais no qual Bolsonaro se posicionou para cá e sondando, conversando as pessoas me diziam: não, eu prefiro o Tarcísio do que o Flávio, por exemplo. Então ele está construindo esse capital próprio, mas ainda não é o caso. Se ele toma uma medida nesse sentido, não sei se ele desidrataria a zero, como foi o caso de muita gente aí, Helder, mas ele arcaria com uma consequência que não é nada interessante para o objetivo dele. E de acordo com interlocutores do Tarcísio, ele cancelou a visita porque ele não quer mais ser cobrado para dar apoio público ao Flávio. Porque também tem uma diferença, né? Entre você falar, não, tá bom, vai, eu apoio o Flávio Bolsonaro, vou apoiar o Flávio Bolsonaro, beleza? E não se comprometer muito, entendeu? Não aparecer em muito palanque, não falar disso o tempo inteiro. E se você aderir à campanha de uma maneira mais intensa, você vai ter que estar o tempo inteiro do lado do cara, vai ter que falar dele. Eu acho que ele também quer equilibrar essa situação. Dar um apoio, mas um apoio um pouco velado, um pouco mais equilibrado e que não transforme tão mais em capacho, porque capacho ele já é da família, mas ele quer mostrar algum sinal de independência. Adiada. Entendi. Mas não tem uma nova data, então foi cancelada, depois se marca novamente. Conversei com alguns interlocutores próximos do governador Tarcísio de Freitas,
essa visita tinha sido pedida lá atrás, foi autorizada agora, foi pedida novamente pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi marcada pelo ministro Alexandre para acontecer na quinta-feira pela manhã, das 8 às 10 da manhã, na Papudinha, sendo que o Tarcísio está argumentando que já tem uma agenda marcada anteriormente que não vai poder ir. Essa é a fala oficial do governador Tarcísio de Freitas. O que está acontecendo na prática é o seguinte: primeiro, entender o que é que ia acontecer nessa visita. O ex-presidente Jair Bolsonaro ia meio que chamar o Tarcísio para cobrar apoio mais explícito ao senador Flávio Bolsonaro na sua candidatura presidencial, um envolvimento maior, uma participação mais efetiva, começar a fazer campanha. Tarcísio tem sido tímido até aqui em relação a esse envolvimento em relação ao Flávio Bolsonaro, a candidatura do Flávio Bolsonaro. O que eu percebi desses interlocutores mais próximos é que tem um cansaço do governador Tarcísio. Primeiro, sofreu durante o ano passado várias rasteiras da família Bolsonaro, a começar pelo episódio do tarifaço, quando teve críticas diretas do Eduardo Bolsonaro, depois teve o Carlos Bolsonaro. Então, você teve vários movimentos da família Bolsonaro como um todo, puxando o tapete do Tarcísio. Você tinha um grupo ali próximo do Tarcísio, o próprio Tarcísio, que vislumbrava ali uma possibilidade, um cenário de participar do processo presidencial, da sucessão presidencial. É verdade que o Tarcísio, de forma reservada, sempre disse que não seria o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha isso muito claro, que o ex-presidente Jair Bolsonaro queria alguém do sangue dele, ou seja, um dos filhos. Inclusive, nesse cenário estava descartada a própria Michelle Bolsonaro. Isso ele sempre tinha de forma muito clara. Mas é verdade também que integrantes do Centrão, integrantes do mercado financeiro, faziam um movimento muito forte pela candidatura do Tarcísio, que acabou não acontecendo porque Bolsonaro, mesmo da cadeia, ele vai e escolhe o Flávio Bolsonaro, que era a opção que restava, né? Inicialmente, lá atrás, se trabalhava primeiro com Bolsonaro, depois de inviabilizado politicamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, já de partida, já trabalhava com o plano reserva, que era Eduardo Bolsonaro. Com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, virou o Flávio Bolsonaro. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca saiu desse, eu diria, raio familiar. Nunca saiu. O que chama a atenção é ele estar cancelando, ou seja, adiando oficialmente ao que está sendo falado pelo Palácio Bandeirantes. Mas chama a atenção, porque é uma demonstração clara de cansaço. Não é que o Tarcísio não vai apoiar o Flávio, já está apoiando o Flávio. Não é que ele não vai fazer campanha para o Flávio, ele vai fazer campanha para o Flávio, mas o que mostra é o ânimo dele. Então, esse cancelamento, dizer que, ou adiamento, como está sendo chamado, dizer que não vai para a Papudinha, não vem para Brasília para visitar o Bolsonaro, mostra muito esse ânimo do governador Tarcísio de Freitas. É isso, né, Calejão? Em tese aí, resumidamente, é isso. Chega uma hora também, por mais capacho, por maior que seja a fidelidade canina do bolsonarista, o cara cansa de ser usado, velho. Se ele tiver um pouquinho, né, de autonomia, ele cansa de ser utilizado como uma peça descartável. E depois ele sabe que é isso que vai acontecer. No eventual governo Flávio, ele vai ser descartável. Eles não querem ninguém tomando o poder, as rédeas do clã, que não leve o sobrenome Bolsonaro. Vou até mostrar aqui também um vídeo do Eduardo, tá cada vez mais sombrio, né? Olha a iluminação do vídeo. Ele tá tendo que gravar de madrugada para a Heloísa não ver ele falando, né? Porque a Heloísa já tá falando, não, Eduardo, procurar emprego, cara. Vai entregar currículo no Target, no Walmart, na KFC, porra, cara. Esquece esses bagulho aí, Magninski, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo não dá camisa pra ninguém, não. Dá futuro pra ninguém. Esse negócio de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, não. Eu quero é saber de trocar minha SUV aqui nos Estados Unidos, entendeu?
Oi. Não, certeza que ela falou. Aí, e qual o nome daquele seu amigo gordinho de cavanhaque lá, o Paulo? Então eu não quero mais ele aqui em casa, não. Fala pra ele não vir mais, que eu não gosto, ele não é boa influência. Não é bem-vindo. Não me venha trazer aquele gordinho de camisa xadrez, o baixinho da Kaiser, e eu também não quero ver mais aquele gengivudo aqui dentro de casa, tá? Isso. Eu quero saber de trabalho, e trabalho. Quando é que vai arranjar um trabalho? Cadê o teu currículo cadastrado na Cato, Eduardo? É o tempo inteiro ligando câmera, xingando Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes nem tá nem aí pra você. Agora a gente não pode voltar lá pro sul para ver minha família, e eu tenho que ficar aqui preso com esse monte de caipira nos Estados Unidos, você aí perdendo o cabelo todo dia, fumando crack, tomando monjaro, e eu aqui, velho, com os catarrentos em casa, tendo que ficar limpando porque não dá para pagar doméstica, que aqui é o olho da cara, porra. Então pode tratar de arranjar emprego, viu? Manda currículo para todo mundo, pergunta lá pro Daniel Vorcaro se não tem a vaga no Master, não sei, se vira, brother. Mas vamos ver aqui, ó. Ele cada vez mais soturno, né? Ou cortaram também a energia elétrica do Eduardo, não sei. Dos aliados do governador Tarcísio de Freitas não são os problemas de Eduardo Bolsonaro. Ele tem um círculo de atuação dele. Eu tenho meu círculo. Não estamos em conflito. Inclusive, né, eu dou como certo aqui que, em breve, vai estar todo mundo no mesmo palanque. Porque a política é assim. Isso aqui não é um cálculo, você sabe, isso é uma ameaça, né? Eu tenho certeza que em breve vai estar todo mundo no mesmo palanque. E ai de quem se atrever a não estar. Isso é uma ameaça, na verdade. Eu enxergo assim, cara. De verdade. Até porque o Camarote disse isso, né? Tipo, a análise dele ali, que eu concordei com ele nessa ocasião. É isso. Não tem. O Tarcísio já tá no barco, mas o que eles querem é o Tarcísio se rasgando pelo Flávio. E isso, o Helder, o Tarcísio não vai fazer, sabe por quê? Porque o Flávio é um candidato fraco. O Flávio é um candidato que cagou na calça. Eu não tô nem fazendo piada, sabe? Tô sendo, assim, isso entra na análise. O cara entrar num debate, desmaiar, cagar no estúdio. Todo mundo sabe que isso aconteceu. Ele é um cara que recentemente pediu para os Estados Unidos bombardearem a Baía de Guanabara, o próprio território nacional dele. Ele é um cara que botou a candidatura na praça, dizendo que tinha preço, Helder. Cara, que tipo de aloprado faz uma merda dessa? O cara apresenta um projeto à chefia do Executivo Nacional e, convenhamos, não é um projeto que tem 0,5%, 1%. O cara deve ter uns 30%, 35% pelo menos de saída. Olha que osso. E ele diz que tem preço a candidatura dele. Aí você tá de sacanagem, irmão. É o tipo de linguajar e de posicionamento que mostra a natureza deles. Sim. Não há como, por exemplo, o Flávio Bolsonaro voltar atrás. Esqueça isso. E o Flávio Bolsonaro ele é muito habilidoso. O Flávio Bolsonaro será candidato a presidente, o Tarcísio será candidato à reeleição por São Paulo, e vai estar todo mundo no mesmo palanque. O Tarcísio, que não era conhecido de nenhum de vocês, virou ministro da infraestrutura do Jair Bolsonaro, depois governador do estado. Você falou. A ameaça que você falou, era isso aí. Muito bem na sua trajetória política, olhando de novo. Todo mundo no mesmo palanque. O Tarcísio, que não era conhecido de nenhum de vocês, virou ministro da infraestrutura do Jair Bolsonaro, depois governador do estado. Eu acho que ele está indo muito bem na sua trajetória política, olhando de maneira fria. Mas, enfim, eu não vou polemizar mais, não. O Helder, já mandou o recadinho, cara. Ó. Eles são estúpidos, irmão. Veja, isso é parte, o que vocês acabaram de ver aí, é parte do porquê que o bolsonarismo meteu marcha num projeto que poderia ter durado 20, 30 anos, eles conseguiram queimar em 2, 3 anos, porque o ano final também já foi, assim, essa arrogância. Os Bolsonaro e os bolsonaristas, para todos os efeitos também, só sabem operar segundo esse paradigma de coerção, de ataque, de intimidação. Como quem diz, aí, Helder, você tá ligado, né, irmão? Não fiz, como é que é? Ó, você tá indo bem, hein? Você tá indo bem. Então, você sabe como é que é, né? Você tá chantageando a pessoa, cara. Você não era ninguém, hein? Você não era ninguém.
Você vai falar isso, cara, para um cara que hoje é governador do maior estado do país e que tem tudo para ser teu aliado? No limite, ele não vai adotar uma postura bélica, publicamente, porque ele não pode. O capital político dele depende disso. Mas quando você age dessa forma, Helder, você gera uma animosidade desnecessária no cara. O cara já quer mandar você se fuder, entendeu? Internamente, o cara já fala, ó, mano, quer saber? Vocês que se fodam, segura seu piano aí, cancela o compromisso, eu vou ver se eu tenho agenda para ir lá ver o Bolsonaro algum dia. É por isso, cara, é porque esses caras só sabem operar segundo esse princípio da ameaça, com muita arrogância, com muita empáfia. Eles são todos muito autossuficientes, Helder. Eles se acham irretocáveis, eles sabem tudo o tempo todo e não tem nada para aprender com ninguém. Uma hora da merda, irmão, você toma na cabeça também. Entendeu? Exatamente. E eles não têm, assim, tato, né, para falar de uma maneira um pouco mais disfarçada, ou mandar o recadinho pro cara no WhatsApp, chamar na chincha para conversar. É tudo muito às claras, entendeu? A ameaça é pública. A ameaça é pública. A forma de agir deles chega a ser espantosa. Porque ali nas entrelinhas tá escrito. Tá visível tudo que eles querem comunicar. Viu, ó, não é por nada não, mas você era um merda, hein? Não era ninguém. Dependeu do meu pai para chegar onde chegou. Você vai mesmo querer tomar as rédeas desse projeto presidencial em 2026? Você que sabe, tá ligado? Sabe esse papinho meio assim? Você acha isso que mesmo? precisa? Você precisa seguir esse tom? Veja, Helder, eu não tô te dizendo. Não precisa, mas eles têm outra Eles não sabem. Não tem. Isso, esse é o ponto. E veja, eu não tô te dizendo que eu sou ingênuo a ponto de não entender que a política institucional se dá com base em coerção, em ameaça, em chantagem. Sim, e que, eventualmente, se esse for o caso, você até pode adotar isso a despeito de achar que um bom político nunca deveria recorrer a esse tipo de coisa. Mas tudo bem, vamos esquecer o mundo ideal e trazer para o mundo prático de como as coisas funcionam. Ainda assim, Helder, isso tem que ser um recurso de instância final. Você não sai logo de cara dizendo, ô Tarcísio, você tá indo bem, dá uma segurada, senão você vai se fuder. O cara, ele já vai para a etapa final, sem tentar, assim, 1 trilhão de outras opções, que ele poderia adotar um tom muito mais brando, cara. Esse cara tinha tudo para estar... ele seria compelido, mano, a ter que apoiar o Flávio Bolsonaro de uma maneira mais aguda, porque chega um ponto que os caras falam, e aí, como é que é, filhão? Os caras estão te tratando a pão de ló, os caras é que te botaram na fita, porque sejamos honestos, nisso o Eduardo Bolsonaro não tá errado, Helder. Quem botou o Tarcísio na fita foram os Bolsonaro, ninguém nem sabia quem era porra de Tarcísio de Freitas, entendeu? Se o Eduardo e essa gente é um pouco mais assim, não, calma aí, cara, não precisa chegar mostrando o canhão, não. Calma, vai trocar ideia antes, tenta conquistar o cara, elogia o cara publicamente. É óbvio que isso funcionaria muito mais, mas graças a Deus eles são muito estúpidos e autossuficientes, Helder. E isso os torna adversário, inimigos políticos. Eu falo por mim, pelo menos essa gente é minha inimiga política, mais vulneráveis. Se eles fossem mais resilientes, mais capazes de aprender com a própria experiência, eles seriam muito mais perigosos, mano, não tem a menor dúvida. Sorte nossa, né? Que sorte a nossa, que eles são assim, né? Que eles são pessoas que não têm o planejamento político, eles não têm uma base, né, partidária, não tem nada disso, né? Então isso ajuda também a eles se deteriorarem sozinhos, né? Eles se destroem sozinhos. Salve, salve galãs e galôs! Mais um ano chegou ao fim e eu sei que talvez 2025 pode não ter sido da forma que você esperava. E agora em 2026 pode ser diferente se você fizer algo diferente. E vai te ajudar principalmente se você usar esse novo sistema de renda extra aqui na internet, que muita gente começou a usar agora e está virando o jogo rapidamente. Um novo sistema que está ajudando pessoas comuns a conseguirem uma renda extra na internet. É algo tão simples quanto usar o WhatsApp. Qualquer pessoa consegue. Este print aqui do lado é do Guilherme, que topou experimentar.
Nos primeiros 7 dias, depois de ativar o sistema automático, o Guilherme conseguiu fazer R$ 1.818, o que dá para salvar no final do mês. O Gustavo fez mais de R$ 5.000 dentro de um mês. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai conquistar sua renda de verdade através da internet, apenas ativando esse sistema que eu vou te mostrar lá no WhatsApp agora. Você viu que não é para te deixar milionário. É para te dar uma força com as contas básicas do mês e sobrar um trocado interessante. E pode ficar bem tranquilo, porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Só que, para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo no WhatsApp. Lá eu vou te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue usando o sistema ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.